Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está me vendo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Como vocês já me conhecem e veem aqui os vídeos, eu costumo falar um pouco sobre radiologia, a minha experiência pessoal nessa grande área. Pessoal é profissional e também técnica, né? Científica, por que não, verdade? Então, hoje eu resolvi trazer um tema, né? Eu comecei a gravar uns vídeos de medo, né? Vocês devem ter visto aí medo no meio de contraste. Então, hoje eu levanto mais outro ponto, né? Eu devo ter medo, né, de me submeter a um exame que use radiações ionizantes, como no caso da tomografia computadorizada e das radiografias, né? O famoso raio-x, né, como costumam chamar a maioria das pessoas, né? Que na verdade a correta nomenclatura do exame é uma radiografia por raio-x, independente da área, né, que nós vamos aí estudar. E a tomografia computadorizada, que também hoje em dia é bem acessível e também utiliza essa radiação chamada raio-x, né, radiação ionizante. Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje com relação a esse medo, né? Então, se fala muito disso, tem se levantado muitas questões a respeito de tenho medo, devo ter medo, devo ter cuidado, devo me submeter ou não, devo desconfiar do médico que pede o exame, preciso ou não preciso. Então, essas são questões que são muito complicadas, né, de você acabar opinando, né? Mas algumas coisas dá para a gente ajudá-los a pensar e também ter consciência do que está acontecendo. E essa reflexão me veio essa semana que a gente atendia, semana retrasada atendi uma mãe e uma criança aqui, ela pesquisa muito, leu algumas coisas na internet, deve ter visto alguns vídeos, e ela me questionou essa questão do uso da radiação, né? Foi uma tomografia, né, para o seu filho, e ela acompanhou, ficou conversando comigo e me veio isso e eu tive a ideia de gravar, né, esse vídeo. Nós temos, né, depois vou fazer um vídeo mais técnico, com mais dados científicos e também a respeito, né, para o público que gosta de ter esse parecer um pouco mais operacional, digamos assim. Olha, o que de fato nós sabemos, né? As radiações ionizantes, elas trazem de fato um dano, né, celular, um dano molecular, um dano para as nossas, para o nosso DNA. Isso é sabido, né? Não vá você realizar um exame e achar que não tem problema algum, né? De fato não, existe sim. Nós conhecemos esses danos, eles são autolimitados, né? Só que a depender do dano, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. A gente vai conversar isso depois, né? Esses danos, quando a gente estiver pensando nos exames diagnósticos em geral, eles tendem a não ser tão graves ou tão sérios, tá? Não vou falar sério, vou falar grave mesmo, tá? Eles tendem a não ser tão graves, tá? Só que algo é muito importante, né? Eu digo que não ter medo de realizar o exame é um fator importante, mas a cautela ela deve sim existir, tá? Então acho que o principal ponto quando você for ser submetido a um exame de diagnóstico por imagem é o seguinte: aonde o senhor ou a senhora estão indo realizar essa tomografia, essa radiografia? Qual o lugar, né? O seu serviço ele se preocupa com dose, né? O serviço ele é renomado, é conhecido? Qual a avaliação, né, desse serviço, né? Então, eu venho de uma grande instituição onde eu fiquei por quase 10 anos, né? Lá eu fiz o mestrado, o doutorado e nós tínhamos uma preocupação muito grande com dose radiológica, né? A radiologia em si, hoje em dia, se preocupa, né, com essa questão de dose, qual a melhor dose, como irradiar menos o paciente e obter um exame ótimo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui na tela eu deixei para vocês um alerta, né, que foi dado pela Joint Commission em agosto de 2011, né? E
O que eles afirmaram nesse alerta deles, né? A Joint Commission, renomadíssima, né? Agência acreditadora, preza muito por qualidade, eficiência. Então, um dia eu tento gravar um vídeo sobre essas agências, esses selos de acreditação. No Brasil temos poucas instituições que têm o selo da Joint, né, de tão sério que é, e a instituição ela deve ter um padrão de excelência para receber, né, a acreditação da Joint Commission. Então, o que eles falaram aqui, né? Está em inglês, mas eu grifei aqui, né? Que foram realizadas 72 milhões de tomografias, né, nos Estados Unidos, né, durante o ano de 2007, né? Então, eles compararam lá a estimativa, né, nesse estudo, que essas 72 milhões de tomografias elas seriam responsáveis por 29 mil futuros cânceres, né? E desses 29 mil futuros cânceres, 14,5 milhões de mortes iriam ocorrer por conta desses tumores. Então, para vocês verem como é sério, né? A Joint deu esse alerta, tá? Aí você me pergunta, João, mas isso é difundido no meio de vocês? Eu trabalho com isso, né? Eu sou biomédico, né? Atuo fazendo tomografia e aonde quer que eu pise, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, eu sempre bato nessa bandeira, nessa tecla, seja com a equipe, se eu tenho um cargo que me confere a gerência, né? Eu possa falar sobre isso. Olha, gente, precisamos pensar sobre isso, precisamos otimizar as doses, precisamos ter mais consciência, né? Então, todo serviço que eu atuo, eu prezo por isso, né? Os meus estagiários aí já sabem, alguém que foi estagiário meu aí em São Paulo, a gente já brigou, inclusive, porque eu radiei demais o paciente, o João ficou muito bravo, né? Porque eu acho que a gente tem que ter muita consciência, além de ser um ser humano que está do outro lado, nós não devemos causar maior mal, né? Maior dano. Isso é uma prerrogativa ética, inclusive, né? Nós não devemos causar maior dano, né? Então, se essa dose radiológica ela não for bem ajustada, ela não for a dose necessária, né? A gente vai sim estar prejudicando o paciente, né? A longo prazo. Inclusive a curto prazo é possível isso. Então, mas existe padronização? Alguém fala disso, né? No mundo da radiologia vocês escutam? Alguém fica falando ou é igual aquela voz no deserto, né? Não, é algo muito falado sim, né? Então nós temos aqui, eu até deixei aqui aberto para a gente, o site, né, do ACR, né, que é o American College Radiology, que é quem vai regir aí o mundo da radiologia. Temos outros colégios, claro, no Brasil temos o CBR, temos o Colégio Europeu, né, na Europa, o ECR, que vão acabar falando também de dose, mas o ACR ele acaba sendo muito mais ativo nessas padronizações, né, com os manuais, com aquilo que recomenda. Então, aberto aqui, né, disponível, depois se os senhores quiserem entrar, né. Então, a gente tem esse flyer aqui, né, inclusive, nós usamos, a gente, no serviço que eu estou hoje, né, a gente fala muito disso, né, eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó, na parede, ó, aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tem um tomógrafo lá, né, e ali, ó, na parede, ó, a gente colocou, né, para que não nos esqueçamos, né, das recomendações do ACR, tá? Então, o que eles tentaram, né, aproximar aqui nesse flyer, né? Que eu recomendo que você também coloque na sua clínica, né? Para que seus profissionais fiquem atentos aí, né? Então, o que eles fazem aqui? Aqui eles falam basicamente de tomografia, né, e também de alguns exames de radiografia convencional, né? E eles te dão por região, aqui o abdômen, né, exames ósseos, sistema nervoso central, pulmão,
exames odontológicos, cardíacos, alguns exames nucleares, também principalmente o PET-CT, tá? E alguns exames destinados à mulher, por exemplo, a mamografia, né? A densitometria óssea para mulheres e para homens. Então, o que eles fazem, né? Aqui, procedimento e um ícone ilustrativo, né? Para que você entenda a região, né? E a dose efetiva aproximada, né? Que eles recomendam, e a comparação dessa dose com a radiação natural. Que radiação natural seria essa? A radiação do Sol, a radiação das estrelas, porque somos, né, por esses materiais. Outro dia, numa aula, vou falar sobre isso. Então, eles comparam. Para você ter um exemplo, ó, uma tomografia computadorizada de abdômen e pelve equivale a 10 millisieverts, né? 10 millisieverts, eles acabam correspondendo a 3 anos de radiação cósmica, de radiação natural. Ou seja, não só do Sol, né? Eu falo de Sol nas minhas aulas só para os alunos ficarem espertos, mas você imagine, 3 anos, né? Uma tomografia computadorizada da pelve, né? Então, para vocês verem que não é pouco, né? Não é pouco, tá? Mas isso pode me causar dano? Aí teríamos que estimar um pouco mais, né? Vai do seu perfil biológico, entre outras coisas, mas 10 millisieverts é uma dose que pode trazer, sim, danos potenciais, né? Uma tomografia computadorizada do crânio, por exemplo, 2 millisieverts, que equivaleriam a 8 meses, né, de radiação cósmica. Uma tomografia do tórax, 7 millisieverts, equivaleriam a 2 anos, né? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto é, né? Uma radiografia convencional, aqui 0,1 millisievert, equivaleriam a 10 dias. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto é essa dose. Aí vocês perguntam, João, tem motivo para ter medo? Eu já falei e reforço, medo não, cautela. O serviço que você irá realizar o seu exame tem essa noção? Se preocupa com isso? Né? Então, essas perguntas devem ser sempre feitas para que você não se submeta a exames com profissionais que não têm a menor padronização ou cuidado com dose, tá? Então, saliento, você não deve ter medo de realizar o exame. Os profissionais médicos não devem ter medo de prescrever o exame, só que as boas condutas, elas devem ser praticadas, né? Os exames, eles devem ser bem indicados, o paciente, ele deve ser conscientizado dos riscos, né? E ele deve ser submetido de forma segura por profissionais capacitados, qualificados e que tenham esse cuidado, né, ao manejar equipamentos que são hoje em dia modernos, caros, tendem a usar menos radiação, desde que o profissional que esteja atuando tenha essa consciência. Então, não tenham medo de realizar os exames, não tenham esse receio, preocupem-se sim com o local, os profissionais que ali atuam, né? E, de fato, a necessidade do exame. Converse com o seu médico, né? Então, se é um médico que você conhece, é um médico que você confia, que já te acompanha, você vai se sentir muito mais segura, né? Durante a realização do exame também, você pode ficar à vontade para solicitar a ajuda do radiologista, do médico radiologista, né? Para que ele sane suas dúvidas e te garanta a segurança, né, do procedimento, tá? Então, só para finalizar, otimizações, elas devem acontecer, tá? Então, como aqui no meu texto eu escrevi, né, ainda que as aplicações das radiações ionizantes sejam justificadas, e que os limites de dose sejam obedecidos, é necessário que a dose seja otimizada, né? Porque cada indivíduo e cada fonte de radiação tem sua particularidade, e nós devemos sim estar preocupados e conscientes da filosofia do ALARA, né? Que vem da sigla aqui em inglês, né? E ela quer dizer tão baixo quanto razoavelmente aceitável. Então, a dose,
ela deve ser baixa, mas também deve ser razoavelmente aceitável, né? São princípios, né? E nós devemos sim pregá-los e pensar e ter uma radiologia que pense nisso. Porque uma coisa eu garanto a vocês, o radiologista, hoje em dia, ele está muito mais preocupado, o mundo da radiologia está mais preocupado em ter uma imagem que seja diagnóstica, não uma imagem Full HD, né? Então não é a intenção, entende? Então não precisamos de uma imagem Full HD, precisamos de uma imagem diagnóstica, né? E para a imagem diagnóstica, você não hoje, né, com o advento de novos softwares, você não tem tanta necessidade de dose, tá bom? Então agradeço aí a atenção de vocês. Desculpem se eu falei demais, me prolonguei, a ideia do vídeo não era essa. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, né? E principalmente deixa aqui, ó, o seu comentário, né? Muito importante para mim saber o que você está pensando, tá bom? Então, tudo de bom, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.